cansado? Bem-vindos a mais uma segunda-feira fria, úmida, de julho, né? Lendo inverno. Inverno de outubro. Tá bom. Mas é isso. Não lembrando só do nosso trabalho. Previsão de chuva até domingo. Previsão de chuva até domingo, na segunda domingo só. Tá bom. Bom pra dormir bastante. O Guilherme dá vontade de férias. A gente vai continuar nosso trabalho. Hoje tem a minha última ceia, retirado do livro Boa Nova, escrito de Humberto Campos, psicografado por Chico Xavier. E todo momento que quiser se manifestar, dizer qualquer coisa, falar, discutir, não tem problema nenhum, a gente tem para isso mesmo. Incentivar o diálogo, a diferença de opiniões, seja lá o que for, é bem tranquilo. Certo? Então vamos lá, a última ceia. E o nosso contexto é o seguinte: reunidos os discípulos em companhia de Jesus, no primeiro dia das festas da Páscoa, como de outras vezes, o mestre partiu o pão com a costumeira ternura. Seu olhar, contudo, embora sem trair a serenidade de todos os momentos, apresentava misterioso fulgor, como se sua alma, naquele instante, vibrasse ainda mais com os altos planos do invisível. Os companheiros comentavam com simplicidade e alegria os sentimentos do povo, enquanto o mestre meditava silencioso. Então a gente está inserido agora na última ceia. Naquele momento da Páscoa, onde o Cristo partiu o pão, estavam todos os apóstolos aí com ele. E enquanto os companheiros comentavam sua alegria com simplicidade, o mestre meditava silencioso, pensava com ele mesmo. Em dado instante, tendo-se feito longa pausa entre os amigos pairadores, o Messias acentuou com firmeza impressionante. Então, ou seja, lá pelas tantas, tudo parou e ele veio dizer o que tinha para dizer com firmeza, com propósito. E ele diz o seguinte: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageiro quanto as edificações do egoísmo e do orgulho humanos. Os homens têm aplaudido em todos os tempos os tribunais dourados, as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam com despojos sangrentos. Os grandes, ambiciosos que dominaram à força o espírito inquieto das multidões. Entretanto, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo, cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Então aqui, voltar, ele está dizendo, agora é o momento. Humilhado e ferido, terei de ensinar. Dá o exemplo. Dá o exemplo de como é a caminhada de qualquer um, e de quem quer que seja, que busque sinceramente seu propósito com seu gerador. Terei de ensinar em Jerusalém, dar o exemplo de Jerusalém, a necessidade do sacrifício próprio. Que a gente não vem aqui para passear, para viver bem ou coisa assim, não. A gente vem para demonstrar que nós podemos nos sacrificar, para que não triunfe apenas uma vitória, uma espécie de vitória que vai passar. Ou seja, para que as pessoas não tenham em si o exemplo de que o certo é essa vitória passageira que ele está falando, né? Das edificações do egoísmo e do orgulho humanos. Ou seja, do que é próprio do nosso individualismo e da nossa prepotência. Do que é próprio do alcançar a vitória, o prazer, o reconhecimento e ter razão. Os homens, ele está dizendo aqui, o mundo como um todo, aplaude, gosta desde sempre as tribunas douradas
Ou seja, as coisas pomposas, o que é luxuoso, e as marchas retumbantes dos exércitos que se glorificam com despojos sangrentos. Ou seja, a humanidade como um todo aplaude aqueles que dominam os outros. Tanto é que se olhar nas nossas ruas, general isso, comandante aquilo, major aquele outro, coronel aquele, almirante, uma lista de conquistadores. Ele vai dizendo que os grandes ambiciosos, ou seja, aqueles que ambicionam e que dominaram à força as multidões, fala desses. Ele está dizendo que eu vim dar um exemplo diferente daquele que o mundo diz que é o ideal. Eu vim trazer uma proposta que difere em muito, talvez seja até diametralmente oposta do que o mundo diz que é o certo. E ele vai dizer, eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tomam no mundo. Ou seja, eu vim de Deus para dar o exemplo para todos vocês como é vencer o mundo. Porque ele venceu o mundo por Cristo. Não é dominar, não é ser grande no mundo. Pelo contrário, é ser aquele que primeiro se sacrifica. Por quê? Porque ele está sacrificando as coisas do mundo. Porque ele é fiel às coisas de Deus. Cumprindo um sagrado dever de amor, como mensageiro de um mundo melhor, ou seja, cumprindo uma proposta, amando profundamente, para mostrar uma possibilidade melhor do que essa que tem se mostrado para todos nós, onde reinam o bem e a verdade, onde não se precisa ganhar do outro, onde não se precisa ser melhor que o outro, onde não se precisa ter o reconhecimento de quem quer que seja. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens. Olha, aqui é muito explícito. Minha proposta é perder. É perder para o mundo. É ser um bobo, um pária, um estúpido para o mundo. Porque os meus valores não são os valores do mundo. Minha vitória é a dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus. Cristo está sendo muito claro que o que eu busco é colocar meus tesouros no céu. É dar o exemplo de como se coloca o tesouro no céu e não nas coisas da terra. Na divina construção de suas obras, imolando-se, se sacrificando com alegria para a glória de uma vida maior. Ou seja, me sacrificando agora, mas sacrificando o quê? As minhas verdades, as minhas posses, as minhas paixões, os meus desejos, sacrificando eles agora, porque eu entendo que essa não é a realidade, que existe uma vida maior além de mim, porque eu acredito que eu pertenço a algo além da matéria, além do que é material, e por isso eu vivo por esse algo. Ante a resolução expressa naquelas palavras firmes, lembra? Cristo disse isso de maneira firme. Os companheiros se entreolharam ansiosos, mas o Messias continuou. Não vos perturbeis com as minhas afirmativas. Não fiquem preocupados com o que eu estou dizendo, não. Não achem isso um absurdo. Não achem que o meu sacrifício é uma coisa boba, absurda. Porque, em verdade, um de vós outros há de me trair. Tanto não é bobo que vai saindo daqui para me trair, para levar isso tudo para fora. As mãos que eu acariciei voltam-se agora contra mim. Todavia, minha alma está pronta para a execução dos desígnios de meu Pai. E mesmo sabendo disso, eu estou pronto porque daí vier. Não tem problema nenhum. Eu vim para isso e vou cumprir até o último I, até o último J.
Eu não vim aqui para outra proposta que não seja essa. E a pequena assembleia fez-se lívida. Bom, todo mundo empalideceu, todo mundo ficou branco naquele momento. Com exceção de Judas, que entabulara negociações particulares com os doutores do templo, faltando apenas o ato do beijo, a fim de consumar-se a sua defecção. Ninguém poderia contar com as palavras amargas do Messias. Ou seja, todo mundo se empalideceu ali, ficou pasmo, mas não Judas, porque Judas já sabia do que ele estava falando. Não tinha, ele já sabia. Penosa a sensação de mal-estar se estabeleceu entre todos. O filho de Iscariotes fazia o possível para dissimular as suas dolorosas impressões quando os companheiros se dirigiam ao Cristo com perguntas angustiadas. Bom, um cara que já sabia do que ele estava falando e que já sabia que ele sabia de tudo que estava programado, tentava disfarçar. Mas não conseguia. E os outros começaram a ficar preocupados. Mas peraí, como é que é isso? Que história é essa de ser imolado? Quem será o traidor? Disse Felipe com um estranho brilho nos olhos. Serei eu? Indagou André ingenuamente. Mas afinal, objetou Tiago, filho de Alfeu, em voz alta: onde está Deus que não conjura semelhante perigo? Jesus, que se mantivera em silêncio ante as primeiras interrogações, ergueu o olhar para o filho de Cleofás e advertiu: Tiago, faze calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege os destinos. E olha que interessante, quando estava todo mundo ali gritando, perdido, sem fé nenhuma, o cara que vai passar pela situação toda, que vai ser sacrificado, diz o seguinte: cara, menos, né? Para com isso. Está fazendo muito barulho por nada. Fica quieto porque tu não tem fé nenhuma. Faz calar a voz da tua pouca confiança na sabedoria que nos rege. Uma das maiores virtudes do discípulo do Evangelho é a de estar pronto ao chamado da providência divina. Uma das maiores virtudes daquele que busca fielmente Deus é estar pronto por que daí vier. Não importa onde e como seja o testemunho de nossa fé. Está pronto para o que daí vier, no momento que for chamado, para qualquer coisa que for chamado. O essencial é revelarmos a nossa união com Deus em todas as circunstâncias. Olha, o importante mesmo é tu estar firme no teu relacionamento com Deus, seja lá o que for que te aconteça. É indispensável não esquecer a nossa condição de servos de Deus para bem lhe atendermos ao chamado nas horas de tranquilidade ou de sofrimento. Tem que entender que tu está aqui não porque tu é grande coisa ou porque tu representa algo muito importante. Tu está aqui para servir. No momento que for chamado, de bom coração. De bom coração. Não importando se for para tranquilidade ou para sofrimento. A esse tempo, havendo se calado novamente o Messias, João interveio perguntando: Senhor, olha só como João, Senhor, compreendo a vossa exortação e rogo ao Pai a necessária fortaleza de ânimo. Ele dizendo assim: ó, eu entendo o que você está dizendo. Eu compreendo o teu propósito. Mas nesse momento eu tenho que pedir muito a Deus força e vigor em mim mesmo, o meu ânimo. Mas por que motivo será justamente um de vossos discípulos o traidor de vossa causa? Mas e por que tem que ser alguém de dentro? Alguém desse círculo menor? Já nos ensinastes que
para se eliminarem do mundo os escândalos, outros escândalos se tornam necessários. Contudo, ainda não pude atinar com a razão de um possível traidor em nosso próprio colégio de edificação e de amizade. Eu disse, olha, eu já entendi que às vezes, para que um mal seja eliminado, às vezes a gente tem que se tornar um mal pior. Mas por que tem que ser alguém daqui? Onde o propósito aqui é só amizade, esclarecimento. É desenvolver potencial amor. Por que aqui? E Jesus pousou no interlocutor os olhos serenos e acentuou: em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. E detendo-se um pouco a refletir, continuou para o discípulo em particular. Então diz, olha, ainda não está em tempo de vocês compreender isso tudo, porque vocês não têm condição de assimilar. Mas, em tempo propício, vai vir alguém que vai continuar essa obra que nós começamos aqui. Quando os corações já se tornarem um pouco menos endurecidos para poder ouvir novas percepções, que vocês não têm condição nesse momento. Ouve, João, os desígnios de Deus. Se são insondáveis, também são invariavelmente justos e sábios. Bom, eu não entendo por que as coisas acontecem na vida. Os desígnios de Deus são insondáveis. Eu não consigo entender. Mas quando a gente para olhar, dando 3 passos para trás e tirando a pessoalização das coisas, vai ver que o que se manifesta é justo e sábio. Porque nós não conseguimos ver o todo da situação. A gente só consegue ver a pequena situação. Mas não o porquê. É necessário que aconteça aquela pequena situação para que todo o quadro fique diferente. Os desígnios são justos, invariavelmente justos e sábios. O escândalo desabrochará em nosso próprio círculo bem-amado, mas servirá de lição a todos aqueles que vierem depois de nossos passos no divino serviço do Evangelho. Sim, tem que acontecer aqui, porque aqui também vai servir como exemplo para todos aqueles que vierem depois, para todos aqueles que seguirem essa proposta no caminhar dos dias. Eles compreenderão que para atingirem a porta estreita da renúncia redentora, hão de encontrar muitas vezes o abandono, a ingratidão e o desentendimento dos seres mais queridos. Para te trilhar essa proposta, esse caminho para Deus, tem que entender que tu vai encontrar pedras e espinhos, renúncia, abandono, ingratidão, desentendimento. Isso revelará a necessidade de cada qual firmar-se no seu caminho para Deus, por mais espinhoso e sombrio que ele seja. É para ver a fidelidade que se tem a Deus. Porque se fosse tudo fácil, bonitinho e agradável, é muito tranquilo seguir uma proposta que em nada mexe contigo, que tu não precisa te demover em coisa alguma. É muito prazeroso. Mas e quando essa proposta é sacrificante, penosa, vai de contra os teus anseios, de encontro a tudo aquilo que estabeleceu como é verdadeiro e real? Só quem ama segue uma proposta dessa. Porque sem amor é impossível seguir isso. É uma convicção que só o amor constrói. As sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Jesus então levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, exclamou: tomai e comei, este é o meu corpo. E em seguida, servindo a todos de uma pequena bilha de vinho, acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus.
E os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos, e Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou: Mestre, a que vem ser isso? Por quê? O pão e o vinho, corpo, sangue, o que é isso? Eles, amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto, e quero retirar-vos as minhas recomendações de amor, reiterar-vos as minhas recomendações de amor, feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho, e este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. Para que através desse simbolismo, lembrem da proposta de amor, constituirão o símbolo da nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor, com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundo pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Todos aqueles que comerem o pão que o Cristo comeu e que tomarem do cálice que o Cristo bebeu, vão partilhar da luz do reino dele. Mas é o pão que ele comeu e o cálice que ele bebeu. Não é o cálice do mundo e nem o pão do mundo. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e aludindo às multidões espirituais que se conservavam sob a sua amorosa direção, fora dos círculos da carne, nas esferas mais próximas da terra, o Cristo acrescentou: imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tem outras ovelhas que não são deste aprisco, mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Tem muito que ser feito, e tem trabalho para todo mundo que tiver a fim, porque as ovelhas não são só desse planetinha. Altamente tocados pelas suas exortações solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Bom, os caras ficaram maravilhados com aquilo tudo e como é que vai ser então? Como é que nós vamos se dar bem nessa história? Os caras vão começar a pensar assim de novo. As aspirações e conquistas do futuro. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos vindouros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos. Além de ver que a gente podia ganhar, bom, vamos ver quem de nós aqui que vai comandar a patotinha. O cara já estava dizendo: olha, eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser vilipendiado, eu vou ser escrachado, eu vou ser crucificado e vão me matar. Mas, passado 10 minutos que ele disse tudo isso, já estava vendo: bom, vamos ver quem é que ganha mais aqui entre nós. Quem que é mais foda? Quando chegasse o reino, com as suas inauditas grandiosidades, Filipe afirmava a Simão Pedro que, depois do triunfo, todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Filipe já queria ganhar, já queria ter vitória. Olha, eu sei mais. Olha como a gente vai poder chegar e pisar em cima dos outros porque eu sei mais. Olha o humano de novo se colocando ali. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exibiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia o seu intento, que seu intento era
dominar os mais fortes e impenitentes do mundo para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. Ou seja, o cara não tinha nem batido as botas ainda e já estavam vendo como iam fazer exatamente a mesma coisa que sempre foi feita desde sempre. Uns exercerem domínio sobre os outros. O cara não tinha nem sido crucificado, eles já estavam assim. Como eu vou ser mais do que todos os outros? Ou seja, subjugado eu fui, agora subjugado. Subjugador eu me tornarei. Lei de talião, de novo, olho por olho, dente por dente. E o mestre interrompera a sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas. As palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material e, como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Não precisou nem bater as botas. Já estavam dividindo o espólio do que não haviam conquistado. Aí desconstrói um pouco, né, os santos católicos. É humanos normais. Santo é alguém que diz que virou santo. Só isso. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio. Quase todos discutiam com veemência, sentindo-lhes a incompreensão. O mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Bah, e aí tu imagina aquele cara, olha para tudo aquilo ali e diz: 3 anos, todos os dias, e eles não compreenderam ainda. Nesse instante, os apóstolos observavam que ele se erguia. Com espanto de todos, despiu a túnica singela e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, a moda dos escravos mais íntimos a serviço de seus senhores. E é aquele cara, filho de Deus na terra, então ele se ergue, tira sua roupa e coloca a roupa de um escravo. Olha o simbolismo que isso tem. Se colocou como menor ali. E como se fossem dispensáveis as palavras, naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhado, começou a lavar os pés dos discípulos. Aquele que era o maior ali foi que se ajoelhou para lavar os pés de cada um. Ante o protesto geral em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. E naquela situação de exemplo profundo, de se colocar sempre como último, de colocar como sendo o perdedor para o mundo, de colocar como sendo o pária para o mundo, vós me chamais de mestre e senhor e dizeis: bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida, porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Porque nessa proposta que leva a Deus, só aquele que é miserável para o mundo é grande nos céus. Porque aquele que se avoca a qualquer coisa, qualquer grandeza no mundo, esse é o miserável dos céus. Aquele que se achar superior a quem quer que seja, esse é um miserável nos céus. Humildade. Humildade e humildade. Perguntas? Tranquilo? Então vamos trabalhar.